Intitulei com esse tema, Jesus, a nossa saída. Começamos na primeira mensagem, falando sobre reconhecer prisões. E para reconhecer uma prisão, é preciso que a gente observe os estágios da prisão. E no primeiro estágio de uma prisão, é o estágio do seja bem-vindo. Sempre que o diabo quer afastar você de Deus, obrigado, Fabi. Ele vai fazer uma proposta muito boa por fora, uma proposta encapada numa bela folha de presente, mas não é essa a verdade. O segundo estágio para discernirmos uma prisão é o estágio da realidade, onde você percebe que, apesar da boa recepção, você é um escravo. O Egito não é o seu lugar. Esse estágio ele é mais fácil de ser reconhecido porque é onde você começa a sentir dor. Você se afasta de Deus, você é bem recebido pelo mundo, mas a sua caminhada longe de Deus vai para o segundo estágio, você percebe que você entrou numa escravidão. E esse estágio é fácil para discernir, porque você começa a ter dores, sentir dor. O terceiro estágio é o estágio do clamor. Êxodo 2, 23 a 25 diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Então aqui é o terceiro estágio para você reconhecer uma prisão, é quando você apela a Deus. Quando você diz, Deus, eu preciso do Senhor. E aí você começa a sair daquela situação. Quero entrar na segunda mensagem desta série, Jesus, a Saída, parte 2, que eu intitulei Movimentos de Saída. Movimentos de saída. Primeira coisa que quero que você entenda é que sempre é Deus quem tira. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Nós podemos passar por situações que a gente fala assim, não, perdi, eu me dei mal, e foi culpa minha, foi culpa de outro, mas, na realidade, sempre é Deus quem tira. Deus ele nunca perdeu o controle de nada em nossa vida, nem na terra. Tudo está no controle dele. A nossa parte nos movimentos de Deus é discernir o porquê do movimento de Deus, ter o coração sensível para perguntar a Deus e ouvir a voz dele o porquê daquelas coisas. Eu vou aqui mostrar para vocês, na história do povo de Israel, 2 movimentos de Deus que apontaram para a saída. Alguns movimentos de Deus que apontam para a saída, que aquela situação ela não é mais para você, o Egito não é mais o seu lugar. Mas tem 2 movimentos de Deus que apontam para isso. E eu quero que essa palavra ela seja muito aplicada na sua realidade, no seu coração. Por isso eu vou orar com você agora, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos colocar esta palavra diante do Senhor. Nós queremos, Pai, entregar essa palavra a Ti, pedir que, em algum momento dessa palavra, o Senhor aplique na nossa realidade. Pai, que homem nenhum conhece o outro, somente o Teu Espírito, que conhece o coração de todos os homens e mulheres aqui. Pai, é apelando ao Teu Espírito que eu quero entregar esta palavra para fazer mudanças nas nossas vidas, na vida de cada um de nós aqui. Pessoas que frequentam aqui há muitos anos, e talvez alguém que veio a primeira vez. Que esta palavra ela ache um lugar nesse coração, seja aplicável a alguma situação que ele ou ela está vivendo agora. Eu peço isso, eu entrego ao Senhor esse desejo meu de que esta palavra faça diferença na vida de todas as pessoas, a começar em mim. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Então, alguns movimentos, entender o movimento e perceber que aquele movimento está te direcionando para sair daquela situação. O primeiro movimento eu chamei de apertos.
apertos, pressão, arroxo. Apertos pode ser um movimento de Deus apontando para você sair de alguma situação, de alguma circunstância. Um aperto, um arroxo, um tempo difícil. Apertos geram vontade ou necessidade de sair. Apertos geram vontade ou necessidade de sair. O povo de Israel estava há 430 anos numa situação aceitável. Eles chegaram no Egito, eles cresceram no Egito, e aquela situação, embora escravos, era uma situação aceitável. Isso é visto no Êxodo, durante toda a trajetória no deserto, que de tempos em tempos eles se lembravam do Egito, dizendo assim, lá não era tão ruim assim. Lá tinha comida boa, tinha cebolas enormes. Lá a gente tinha comida todo dia, só esse negócio de maná aí todo dia. Lá tinha diversidade, né? Tinha várias alimentações. Então, eles, nesses 430 anos, embora escravos, eles encontraram na escravidão uma situação aceitável. Uma situação aceitável, e por que não pensar que o fato de ser escravo para eles se tornou alguma coisa até normal? Se tornou normal. Quantas pessoas se afastam de Deus? E está todo mundo dizendo, olha, você precisa voltar para Deus. Ela está pensando assim, não, eu estou longe de Deus, mas está tudo normal na minha vida. Aceitável, né? Não, está certo, eu não vou para a igreja, eu não sou batizado. Não, eu estou numa situação de pecado aqui, mas, né? Não tem problema, né? Está tudo normal. O lado do engano, né? Então, o povo, 430 anos, eu posso acreditar que eles entraram numa situação, eles aceitaram a situação e até começaram a viver acomodados. Viver acomodados. Não foi uma situação exclusiva do povo de Israel, porque nós, eu e você, também temos tendências ao comodismo. A ficar no mesmo lugar, do jeito que era, para que mudar? Para que mudar? Não, está errado, mas eu estou fazendo 99% certo. E aquilo que está errado, você se acomoda. Você segue a sua vida normalmente, de uma maneira acomodada. O Jacó, o pai do José e dos outros 11, antes de morrer, no capítulo 49 do Gênesis, ele escreve uma palavra para cada filho. Alguns chamam de bênção, mas é possível ver uma bênção para o filho, mas também é possível ver uma descrição dos filhos. No caso de Isacar, eu consigo ver mais uma descrição. O que o Jacó escreve para o seu filho Isacar é o seguinte, em Gênesis 59, 14 e 15. Isacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga, sujeitou-se ao trabalho, serviu. O que Jacó está dizendo a respeito do seu filho Isacar? O menino é forte, o menino é capaz. O cara é chamado aqui um elogio, não, um jumento forte, mas ele poderia chegar muito longe, ele poderia dominar nações, ele poderia guerrear e vencer, mas ele pegou toda essa sua força e deitou entre as cargas. Ele percebeu que o descanso era bom. Ele amou a terra. A terra está bom, dormiu. Sabe alguém forte, acomodado? Isacar. Sabe alguém que poderia chegar mais longe? Eu penso sim no reino, alguém aqui dentro que poderia já estar sendo até líder de rede, governando a igreja, liderando a igreja, mas está ali igual Isacar. Um jumento forte, mas acomodado entre as cargas. Mas tem a ver com você lá fora. Que no emprego, que onde você trabalha, onde você estuda, você sempre prefere o lugarzinho do comodismo. Deixa eu ficar aqui quietinho. O que mandarem eu faço. Não vou dar essa ideia não, deixa quieto. Porque se eu der essa ideia, vai que sobra para mim. Sabe, o comodismo de Isacar, ele também permeia por nossa vida. Várias situações, queridão, que você poderia ir mais longe. Várias áreas da sua vida que Deus te quer mais alto, te quer em outros lugares, mas você, assim como Isacar,
prefere descansar nas cargas. Mas a palavra de Jacó para o seu filho é: meu filho é um cara forte. Meu filho é um cara forte. Mas um cara forte, deitado entre as cargas, ele conquista muito menos do que um raquítico corajoso. Um cara forte, acomodado, vale menos do que um raquítico incomodado. Que fala: não, eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou batalhar. Aí essa tendência ao comodismo, aqui tomado na minha mente, no meu entendimento, que Israel estava tomado desse comodismo. Nós temos essa tendência, nós temos tendência a ser como Isacar. Mudar para quê? Correr para onde? Para que isso? Uma vida sem grandes aventuras, uma vida cômoda. Sabe que tem alguém aqui que já optou por uma vida cômoda? Que só está esperando a morte chegar. Né? Está esperando a morte chegar. Pastor, para que tudo isso? Para que isso? Negócio de relevância na cidade? Para que essa igreja que quer dominar a cidade? Para que isso? Vamos pegar a nossa força, pastor. Vamos deitar nas cargas. Vamos fazer uma igreja para nós. Para criar os nossos filhinhos, né? Para que tanta gente nessa igreja, pastor? Né? Vamos fechar aqui entre nós, grupinho fechado, casinha fechada. Não, irmãos, não é o nosso papel na terra. Quando a gente chegar nesse ponto, Deus pode levar. Deus precisa que nós sejamos vivos por dentro. O povo de Israel, desses 430 anos, chegou nesse tempo, e aí Deus precisava se movimentar para tirar o comodismo daquele povo. E veio então o primeiro movimento, que foi o aperto. Êxodo capítulo 1, versículo 11 diz assim: então puseram sobre eles feitores. Os egípcios, preocupados com o grande crescimento do povo de Israel, colocou sobre eles feitores, pessoas que governavam sobre os escravos. E esses feitores apertavam os escravos para os afligirem com suas cargas. Versículo 14: assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo. Aqui os egípcios estavam trabalhando para Deus. Deus olhou para o povo dele e falou assim: eles não querem sair não, filho. Eles gostaram demais do Egito. Então deixa eu usar os egípcios aqui. E os egípcios começaram a apertar o povo de Israel, assim, ó. Os israelitas. Começaram a apertar. É menos tijolo e mais produção. Vou dar menos barro para vocês e mais produção. E aqui vale um conserto, porque o povo é complicado. Eles já estavam sendo apertados pelos egípcios. Mas depois que Moisés foi lá falar com o faraó, eles culparam quem do aperto? Moisés. Mas Moisés vem depois. Quem estava começando um processo de sair daqui, de arrancar aquele povo de lá, foi Deus. O aperto dos egípcios foi para aquele povo se levantar, reagir. Falar assim: não, filho, o Egito não é o teu lugar. Você tem que sair daí. Os apertos em nossa vida, irmãos, precisam ser muito bem lidos. Porque talvez haja irmãos aqui ou em casa dizendo assim: essa situação tem que mudar, essa situação tem que mudar. E eu quero dizer para você que haverá situações que não vão mudar, porque são situações para mudar você. Deu para entender isso? A situação não vai mudar. Quem vai ter que mudar vai ser você. Você vai precisar mudar, irmão. Ou você vai querer ficar no pecado, longe de Deus, nessa frieza espiritual, e nada acontecer contigo. O pau vai torar para o seu lado, irmão. E você vai poder reclamar e não vai ser ouvido. Senão você não entendeu que a situação não vai mudar, mas você, querido, vai ter que mudar. Você vai precisar tomar posição. Então vamos tentar aqui. Eu coloquei 3 opções para você discernir os seus apuros, os seus apertos. Avaliar bem os apertos vai acelerar o final deles. Como assim? Avaliar bem, saber de onde está vindo e aceitá-los ou mudar. Você, não a situação, você mudar, vai acelerar o final desses apertos. Eu coloquei aqui 3 opções. A primeira: qual o motivo desse aperto? Eles podem ser uma batalha contra Satanás. Sim, uma luta espiritual.
Ah, pastor, eu estou passando por isso, que eu estou na batalha espiritual. É o inimigo se opondo a um projeto de Deus na minha vida. Pode ser uma batalha contra o diabo? Pode sim. Um apuro na sua vida pode ser uma guerra espiritual. Fique atento a isso. Mas também pode ser Deus te expulsando do comodismo. Pode ser Deus falando assim, eu vou te apertar até você sair daqui. Vou te arrochar, tipo uma morsa, né? Talvez você está na morsa de Deus. Você para. Ele não vai parar não, irmãos. É melhor você cair fora logo. Sabe, alguns apertos pode ser Deus te expulsando do comodismo. Pode ser Deus tirando você de um lugar para levar para outro. Pode ser Deus querendo fazer você caminhar pela vida e não morgar pela vida. Pode ser Deus dizendo assim, caminha menina, caminha rapaz. Levanta a cabeça, marido. Tu está perdendo tua casa, está perdendo tua mulher e está aí dormindo, acomodado. Levanta, vai caçar um curso, vai ler livro, vai pedir perdão, faz alguma coisa, esse aperto não vai mudar. Quem vai ter que mudar vai ser você. Pode ser Deus te apertando, dizendo assim, você vai ter que sair daí, meu amigo. Você vai ter que sair daí. Pastor, pode ser as duas coisas? Pode também. Pode ser Deus, pode ser Satanás opondo-se a um projeto de Deus, e Deus, que é muito inteligente, usa o aperto de Satanás e abre uma porta muito maior para você. Está entendendo aquela batalha espiritual que você fala assim, eu estou perdendo, de repente abre uma porta. Aí foi os dois trabalhando para o seu bem. O diabo e Deus. O diabo apertou, Deus pegou o aperto e abriu uma porta maior para você. Pode acontecer, irmãos. Mas qual que é a nossa parte diante deste movimento de Deus chamado aperto? Tudo o que precisamos é sensibilidade do Espírito para entender o movimento pelo olhar de Deus. Então, quando você estiver num aperto, não sei o que você está passando, você vai aprender a olhar para a situação através do olhar de Deus. Espera aí, eu estava indo numa boa, de repente a casa virou. Aí você tem que voltar na primeira frase. Eu estava indo numa boa mesmo? O que eu fiz que gerou isso? Por onde eu estava caminhando? Quais estavam sendo as minhas prioridades? Eu estava numa boa mesmo? Espera aí. Deus me queria nessa situação? Deus me queria nesse comodismo que eu estava, nessa lentidão, nessa mornidão da vida, uma vida sem graça, sem brilho no olho? Será que estava tudo bem mesmo? Se você estava no lugar certo, na hora certa, no momento de Deus, será? Creio que não, porque quando nós estamos assim, os apertos não vêm tão fácil, não. Irmãos, você e eu precisamos aprender a olhar os nossos apuros a partir do olhar de Deus. Veja bem na história da igreja. A igreja, depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja que começa ali com os apóstolos em Jerusalém, a igreja ela tem ímpeto, a igreja cresce. Há poder na boca dos apóstolos, há poder na boca dos convertidos. Eles tocam e as pessoas são curadas. A igreja avança rapidamente. Atos 1:8 está acontecendo no meio dos convertidos e existe uma grande expectativa no coração das pessoas que eles voltariam a qualquer momento. Todos queriam evangelizar o mundo inteiro. Atos 1:8 estava sendo vivido, mas receberão poder quando descer o Espírito sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então eles estavam cheios do Espírito, eles estavam vivos, a igreja era vibrante, a igreja estava ganhando muita gente para Jesus. Jerusalém estava tomada de convertidos. Só que aqui em Atos 1:8 diz assim, que era para Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E a igreja viva não andava. Muito brilho em Jerusalém. Os apóstolos sendo reconhecidos, a sombra de Pedro curava, e aquele mover em Jerusalém, mas ninguém botava o pé para fora. Aí Deus olhando e falou assim, muito bonito, viu? Jerusalém está
sucesso. Mas os confins da terra está tudo parado. Eles gostaram muito do sucesso. Eles gostaram muito do poder. Mas não andaram. Aí Deus, Ele usa do aperto. Atos 8:1 é um aperto. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Estava tudo bem? Estava. Deus apertou para quê? Para eles saírem. Diz que o aperto, a perseguição, a dispersão, né? A perseguição gerou uma dispersão. E aí, por isso que nós temos aí uma geografia da igreja chegando na Ásia, chegando em Roma, chegando em tudo quanto é lugar, mas não foi por vontade deles, porque a vontade deles era como a de Zacar, sucesso em Jerusalém. Quem quiser o poder, vem para Jerusalém. Parece um pouco com a igreja, né? Quer o poder, vem para a igreja. Né? A perseguição veio e houve a dispersão. Muitos dos nossos apertos é Deus nos dispersando até os confins da terra. Às vezes, os apertos de Deus é para mudar a nossa vida. Às vezes, a mudança geográfica pode ser, mas às vezes a mudança é no nosso status espiritual. A mudança é na nossa postura espiritual. Como que eu vou ser um crente, uma crente nesse nívelzinho que eu estou há mais de 30 anos, não tomo um compromisso, não batizo, não assumo a liderança, eu não quero nada, eu só quero só culto de domingo. Será que Deus vai te deixar assim muito tempo? A igreja estava bem gostosa em Jerusalém. E veio a perseguição. A perseguição foi ruim? Não. Foi o jeito que Deus usou para fazer aquele grupinho espalhar. Sabe quando alguém chega no grupo e espalha todo mundo? Às vezes Deus é assim. Vou chegar aqui, galera. E não vem querer beijar meu pé, não. É para vocês dar no pé. Deus quer a gente, irmãos. No projeto dele, os apertos fazem parte. Um dos sinais, um dos avisos, um dos movimentos de Deus para o avanço da igreja foi a dispersão, a perseguição. O segundo movimento de Deus que eu queria chamar a sua atenção na história do povo de Israel é um outro rumo da prosa. Estou falando do aperto, mas você pode perceber Deus também através do socorro dele. O aperto é um movimento de Deus para nos tirar do comodismo, mas o socorro é um abraço de Deus, falando coisas para nós que precisamos sair, e nós nunca estaremos só na nossa saída. O povo de Israel precisava sair, o povo egípcio aperta-os, o rei do Egito determina que as parteiras, ao receber as crianças do povo hebreu, do povo de Israel, quando fosse menino, a ordem era matar os meninos, com a finalidade de parar o crescimento dos israelitas dentro do Egito. E Deus, por meio das parteiras, faz socorro ao povo. O povo tinha que ver que aquelas parteiras egípcias, elas tinham tudo para obedecer o rei. Mas olha o que o texto bíblico diz em Êxodo 1:17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Observe de onde está vindo o socorro à sua vida. Observe de onde está vindo provisão à sua vida. E você vai ver Deus movimentando-se em você. Deus dizendo coisa a você. Deus falando, olha, eu sou a sua saída, meu amigo. Você está confiando em quem? Em quem? Eu não sei onde está a sua confiança, mas observe o socorro que vem para a sua vida e perceba que sou eu, Deus, é quem tem cuidado de você. O socorro,
quando nós olhamos de onde vem o socorro em nossa vida, nós podemos entender o movimento que diz que Deus sempre vai ser a nossa saída. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, a minha vida mudou muito quando comecei a andar com fulano de tal, quando casei com ciclano. Irmão, isso aí nunca é confiável. Se for um socorro que Deus mandou para você, tudo bem. Mas muitas vezes a nossa confiança foi colocada na pessoa e na situação errada, porque nós só temos segurança que estamos diante da vontade de Deus quando nós percebemos que qualquer movimento de socorro veio de Deus. Por que o povo de Israel não diminuiu na época? Porque Deus levantou parteiras egípcias para desobedecer o comando do faraó. E isso foi provisão na vida do povo de Israel. Ainda nesse quesito socorro, para o livramento do povo de Israel, como o rei do Egito não teve sucesso em matar os meninos quando nascessem, ele determinou que todo menino de 2 anos para baixo fosse largado o rio abaixo para morrer. E de novo aparece a provisão de Deus no socorro do povo. Porque quando a filha de Faraó viu um menino descendo o rio, Êxodo 2, 5 e 6 diz assim, a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ele viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo-o, viu o menino. Ele chorava e teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Versículos 9 e 10. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou, e lhe pôs o nome de Moisés, e disse, das águas eu o tirei. Sabe como é que eu posso chamar isso aqui? O socorro de Deus no meio do seu povo. Moisés poderia ter morrido igual os outros meninos, mas Deus colocou graça nos olhos da filha do faraó. O cara que determinou a morte dos meninos, a filha dele, porque Deus, quando quer fazer, Ele levanta socorro para nós em lugares inusitados. A filha do cara que determinou a morte acha graça no choro de um bebê. E você vai pensar que isso foi por um acaso. Tem muitas coisas na minha e na sua vida que talvez você pense que foi por um acaso, mas nunca foi, sempre foi socorro de Deus. Sempre foi socorro de Deus. Aí, pastor, quando eu consegui esse emprego, eu nem era crente. Não interessa, foi socorro de Deus. Aí, quando eu conheci o fulano, nem era crente, agora ele é uma bênção na minha vida, foi Deus que deu, foi socorro de Deus na sua vida, irmã. Em outros casos, foi aperto de Deus, né? Você casou tão ruim que hoje Deus usa você no aperto ali. Né? Foi o diabo e Deus, você agora não posso largar, como é que eu vou fazer? Agora aguenta, querida. Né? Muda na situação, porque a situação não vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus. Não vou te amaldiçoar também, não. Mas veja o socorro de Deus de onde vem. Da filha do cara que determinou o ódio. Deus coloca compaixão no olhar da filha do faraó. E ela preserva a vida daquele menino chamado Moisés, que o mundo inteiro conhece hoje. Que o mundo inteiro conhece. Ainda mais com a Record agora, né? Está entendendo? Da onde vem o seu socorro, irmão? O nosso socorro, ele vem de maneiras e de lugares inusitados. Fiquem atentos aos movimentos de socorro de Deus. De onde vem, a forma como o socorro vem. Mantenha o seu coração sensível para entender o socorro vindo de Deus, para fazer algo em sua vida. Socorros inusitados, socorros inesperados. Quem diria que Naamã, um comandante do rei da Síria, fosse ouvir
uma escrava hebreia. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois no meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Que importância tinha uma guria que foi pega cativa, então se tornou uma escravazinha na Síria? Que importância tinha essa menina? Uma escravazinha na Síria, morando na casa do comandante do exército do rei da Síria. Ela era tipo um nada na casa. Tipo um menos que nada. Uma escrava. E essa menina ouviu um problema do seu senhor. Um dia ela disse à sua senhora: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe uma fofoca boa? Essa. Porque cozinha é lugar de fofoca, né? Sangue e fogo. Ela fala assim: tá com lepra, né? Ela lá cochichando. Se meu senhor soubesse, em Israel tem profeta que cura isso. Interessante, irmãos, que Naamã, ele foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Olha só como a palavra dessa menina agora fica importante. A palavra dela agora é dita dentro do palácio. Ela dá uma palavra na cozinha e essa palavra é repetida no palácio. Porque o Naamã vai até o rei e fala: rei, tem uma fofoqueira lá em casa. Ela falou que lá em Israel tem um cara que cura a minha doença. E o mais interessante é que o rei considera. E o rei já apela, ele fala assim: então vai. O rei da Síria respondeu: vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Irmãos, a menina arrumou uma confusão, um relacionamento entre países. Está entendendo o tamanho do negócio? Relações internacionais, a menina virou. E o rei fala: vai lá. E você não vai sem nada na mão não, Naamã. Eu vou mandar um presentinho para o rei. Então Naamã partiu, e levando consigo 350 quilos de prata. 350 quilos de prata. 72 quilos de ouro. E 10 mudas de roupas finas. Irmão, já pensou? Se eu sou essa menina, eu estou sabendo. Olha, começa a ter um movimento no país por causa da língua dela. Você entendeu? O exército está mobilizado, pega lá 350 quilos de prata, 70 e pouco de ouro, pega a roupa fina e vai lá no rei de Israel. E aí o Naamã vai. Porque ele falou assim: eu estou precisando de um socorro. E o socorro veio de uma menininha lá de casa. Veio de uma menininha lá de casa. Eu não tenho para onde correr. Eu já fui em tudo quanto é médico da Síria. Já me disseram para fazer tanta coisa, nada deu certo. Eu vou morrer de lepra, mas tem essa palavra dessa menina aí, que tem profeta lá que resolve. Agora sai aquela caravana com Naamã, com ouro, com prata, com roupa fina, com um monte de soldado. E aí, irmãos, olha só como é engraçado, que o rei de Israel estava morrendo de medo da Síria. Quando chega aquela caravana, ele está pensando o quê? Dançamos. Verdade, está na Bíblia, eu vou só resumir para você entender. Quando chega aquela caravana, e aí o rei fala: meu Deus, agora o rei da Síria veio para o meu lado, agora eu estou lascado. Aí vai até o Naamã, fala: Naamã, o que nós fizemos, pelo amor de Deus? Eu falei assim: o negócio aqui, eu vim aqui para curar da lepra. Quem que cura de lepra, meu Deus do céu? Isso é a armadilha do rei da Síria. Foi verdade, ele falou assim: quem que cura de lepra? É o rei da Síria armando para o nosso lado, veio ver como é que vai acabar com a gente. E o rei de Israel estava ali morrendo de medo. Aí sempre tem gente que fala, e essa conversa foi chegando, chegou lá na casinha do Eliseu. Eliseu, tem um leproso aí. O rei está morrendo de medo. Porque uma menina falou para ele que tem profeta aqui que cura. Eu vou dizer: tem mesmo. Vou livrar o couro dessa menina. Manda esse bom da boca vir aqui. Aí alguém fala assim: o profeta é o tal do Eliseu.
E aí sai o Naamã com a caravana de novo. Tudo bonitão. Chega na tenda da casinha do Eliseu. E sai quem lá? Geazi. Aí eu falei assim, você é o Eliseu? Não, eu sou o Geazi, filho dele. Servo. E cadê o Eliseu? Eu falei, só mandou você tomar banho no Rio Jordão. 7 mergulhos, resolve o seu problema. Pai, mas não gostou não. Falou, rapaz, eu pensei que o cara ia me atender. Olha só, estou com ouro para ele, prata, roupa fina. O cara nem vem falar comigo, eu vou embora. E aí, de novo, ele no caminho voltando. Vamos para a Síria, tem rio mais limpo lá. O negócio de Jordão é sujo, não é o rio que eu quero tomar banho. Esse cara nem me atendeu. Aí, de novo, um subordinado dele falou, ô chefe, se fosse um trem mais difícil, você não ia fazer, não? Se fosse mais difícil, eu ia. Então faz isso aí que é fácil, moço. Está passando o Jordão, entra nessa água aí, vamos ver se dá certo. Ele falou, é mesmo, né, menino? Olha só, irmãos, não tem nada mais eficaz para que a gente fique sensível do que problema. Quem está enrolado ouve todo mundo, irmão. É verdade. Quando você está burguês, você não ouve todo mundo, não. Mas quando você está no aperto, a voz da menina serviu. Agora a voz do soldado raso serviu. Eu sei que o Naamã vai para o Jordão, mergulha 7 vezes e sai com a pele como de criança. E aí o Naamã se converte. Ele fala assim, eu vou chegar lá na Síria agora, eu vou falar para todo mundo que não tem Deus como o Deus de Israel, não. O que eu quero que você entenda? Que o socorro vem de lugares inusitados, de pessoas improváveis. Mas se você tiver sensibilidade, você vai ver Deus em todo socorro que você tem na sua vida. Em todo socorro que você tem na sua vida, você pode ver esse movimento de Deus para o seu benefício, para o bem da sua vida. Veja bem, eu falei do socorro lá em Israel. Vamos voltar comigo aqui. Eu falei que o povo de Israel foi socorrido por 2 parteiras que não mataram a criança. Foi socorrido pela filha do faraó, que adotou Moisés. Eu falei que Naamã foi socorrido pela voz de uma escrava hebreia. Depois foi socorrido pelo conselho de um soldado raso. O que falar de nós, humanidade pecadora, que fomos socorridos pelo filho de Maria e José. Fomos socorridos por um menino nascido em Belém, que não teve nem um quarto de luxo como tem hoje, mas nasceu numa manjedoura, criado na região dos nazarenos e que morreu numa cruz humilhado. É inusitado, não é? É inesperado. Mas esse Jesus é o meu e o seu socorro. Ele é o meu e o seu socorro. Aquele menino simples, nascido numa manjedoura, criado por pessoas simples, como um carpinteiro chamado José, e uma mulher de casa chamada Maria, criado na região de Nazaré, onde dizia o ditado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, veio o nosso Jesus, veio o nosso socorro. O salmista no Salmo 121, versículo 2, diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Jesus é o meu socorro que veio do próprio Deus. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Jesus é a saída. O nosso socorro veio do Senhor. Atos 1, 9, 11 diz assim, tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Esse texto aqui é o retrato daqueles 500 homens que viram Jesus subindo aos céus. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia, andou 40 dias ali ressurreto, mas chegou o momento dele voltar para o céu. E diz o texto que 500 pessoas o viram. E quando eles viram ele subindo, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco,
que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir, porque Ele é o seu socorro. Vocês estão olhando para cima por quê? Ele veio e Ele subiu, mas Ele voltará. Do mesmo jeito que vocês o viram subir, Ele voltará. Ele virá da mesma forma. Jesus foi e voltará, porque Ele é a nossa saída. É nele que nós somos salvos. É em Jesus que você encontra a vida que você está buscando. Fique atento que a qualquer instante um socorro vem de uma maneira inusitada, de uma maneira inesperada e arrebata a sua vida. E o nome desse socorro é Jesus. Quantos de nós poderíamos testemunhar o que sentíamos, o que vivíamos, o que passávamos, como sofríamos antes de sermos pegos pelo socorro chamado Jesus?